Vamos ver o que a Constituição traz sobre os índios e o que é de mais importante para nós que estamos pensando aí na aprovação em uma prova. Artigo 231 e 232. Bom, primeiro, vamos falar sobre o aproveitamento dos recursos hídricos, dos recursos minerais. Porque primeiro, pessoal, até para a gente entender tudo que vem por aí. As terras indígenas pertencem a quem? A quem pertencem as terras indígenas? Você sabe me dizer? Resposta: à União. As terras indígenas não pertencem aos índios, sabia? Sim, elas não pertencem aos índios. As terras indígenas pertencem à União. É a ela que pertencem as terras indígenas. Os índios têm a chamada posse permanente desta terra. E o direito desses índios, inclusive, a gente vai ver aqui na Constituição, é imprescritível. Os índios, ainda que eles não estejam naquela terra, talvez há 40 anos, mas a terra ainda é considerada uma terra indígena, tá? Então, vejam, sem falar que não adianta alguém entrar como poceiro, não adianta entrar como poceiro lá na terra indígena, você não vai se tornar proprietário por uso capião jamais, tá? O direito de propriedade do índio não prescreve, tá bom? Só que, na verdade, os índios têm a posse permanente, as terras indígenas são da União. Isso vai facilitar entender, por exemplo, o que vem agora em relação à aprovação dos recursos hídricos e minerais. Olha, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, dos cursos d'água, potencial de energia elétrica, a pesquisa e a lavra, a extração das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional. Então, primeiro, tá? A terra indígena pertence à União. O índio tem a posse permanente e o direito a ficar ali naquela terra que é a sua terra indígena. Porém, a exploração de recursos minerais, a exploração, como está dizendo aí, de recursos hídricos, tá? Somente com autorização do Congresso Nacional. Compete ao Congresso autorizar isso. Lógico, ouvidas as comunidades afetadas, quer dizer, as comunidades indígenas. Então, o Congresso vai ouvir a comunidade indígena, mas quem decide é o Congresso. Quer dizer, uma hipótese assim que, ainda que a comunidade indígena quisesse que algum particular explorasse isso, se o Congresso disser não, é não. Quem decide é o Congresso, tá? Tem que ser autorizado pelo Congresso. Ouvidas as comunidades indígenas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. A lavra o que é? É a extração do minério. A lavra é a extração do minério. Quando fala que os índios terão direito à participação, as comunidades indígenas terão direito à participação, que vão ter direito aqui a lucro dessa exploração na forma da lei. Lógico que não todo o lucro, mas ficaram com uma parte da exploração, isso se o Congresso a autorizar. E depois de ouvida a comunidade indígena afetada, ok? Outro dispositivo lá. As terras indígenas são inalienáveis, quer dizer, não podem ser vendidas. As terras indígenas são inalienáveis, não podem ser vendidas. E indisponíveis, quer dizer, também não pode ser doada, por exemplo, não. Tá? Como eu disse para vocês, as terras indígenas pertencem à União, artigo 20 da Constituição, pertencem à União, mas os índios têm posse permanente. E essas terras não podem ser vendidas, não podem ser alienadas e não podem ser doadas, tá? E os direitos sobre elas, são imprescritíveis, ou seja, o direito de posse permanente do índio, o direito de propriedade da União não prescreve não. Como eu disse para vocês, o sujeito entra, fica 30 anos lá, 40 anos lá, 50 anos lá, ele não adquire essa propriedade por uso capião. Tá? Porque os direitos sobre ela são imprescritíveis. Os direitos sobre ela jamais, nunca, em nenhum caso, em nenhuma hipótese, irão prescrever. Outra disposição sobre o índio, a remoção dos grupos indígenas. Vejam, é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras. Bom, então vamos ficar aqui com a regra, né, gente?
Porque às vezes a gente quer muito aprender a exceção e acaba não aprendendo a regra. A regra é que é vedada, não se pode remover o grupo indígena das terras indígenas, né? Nós sabemos que os indígenas têm uma relação muito íntima, muito próxima com a terra, muito próxima com a natureza. Então a regra é que não se deve remover uma população indígena. Porém, tem exceção? Tem. Ó, é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendo, quer dizer, com aprovação. Ad referendo quer dizer o quê? Com aprovação. De quem? Do Congresso Nacional. Então, nas situações em que a Constituição excepciona, coloca a possibilidade de remoção dos índios, mesmo assim eu preciso de autorização do Congresso Nacional para isso. Então, ainda assim eu vou precisar de autorização do Congresso Nacional. E isso só vai ser possível, ó, em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco a sua população ou no interesse da soberania do país. E mesmo assim, após deliberação do Congresso Nacional. Tá? E é garantido em qualquer hipótese, e esse em qualquer hipótese aqui ó, é importante, é garantido em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. Tá? Então, nós aprendemos até agora que as terras indígenas pertencem à União, mas o índio tem a posse permanente, elas são inalienáveis, indisponíveis, os direitos sobre ela imprescritíveis. Que para haver a exploração dos recursos hídricos, dos recursos minerais, é necessária a autorização do Congresso, e o Congresso deve ouvir as comunidades interessadas, afetadas, e que o índio tem direito a uma participação, o índio tem direito a um lucro. E que o índio não pode ser removido da sua terra, salvo com a aprovação do Congresso Nacional, em caso de epidemia, uma calamidade ou em questão de soberania nacional, mas é assegurado ao índio o retorno imediato logo que cesse a situação. Tá? Continua ainda nos índios. São nulos e extintos, ou seja, não valem nada. Né? Nulo e extinto quer dizer não vale nada. Não produzindo efeito jurídico, quer dizer, não vai acarretar de direito nenhum, mudança nenhuma no direito, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, que são as terras indígenas. Tá? Então vejam, não gera nenhum efeito, o sujeito pode ficar lá, como eu disse para vocês, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, não gera nenhum efeito o fato dele estar ali na posse da terra indígena. Tá? Não gera nenhum efeito isso. A terra continua sendo do índio e deve ser e pode ser retomada a qualquer tempo em favor do índio. Tá? Assim como é nulo e não produz efeitos, a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Tá? Não quer dizer nada também, isso pode ser cessado a qualquer momento. Ressalvado, quer dizer, a não ser, ressalvado, relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade e extinção do direito à indenização ou às ações contra a União, salvo na forma da lei quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Aí sim, benfeitorias de boa-fé, é óbvio que tem que receber. Né? Fez benfeitoria de boa-fé, eu estava de boa-fé, ok. Olha, último dispositivo aqui. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Bom, primeiro, pessoal, olha, muito cuidado com isso, muita gente faz confusão. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Para por aqui. Pode parar por aqui. Vejam. Índio não é representado pelo Ministério Público em um processo. O índio, ele pode ingressar na justiça? Pode. A comunidade indígena pode ingressar na justiça? Pode. Ele não será representado pelo Ministério Público neste processo. Tá? Ele tem total direito, total liberdade de ingressar na justiça. Ele não vai fazer isso por meio do Ministério Público. Não, não, não. Tá?
Tanto que a Constituição é bem específica aí no 232, ó. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Ótimo. Tudo bem que, olha o que está definido aqui, que não contraria o que eu te falei até agora, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Ou seja, o Ministério Público, né, quando um índio, uma comunidade indígena, uma organização indígena ingressa em juízo, ele não vai ser representado pelo Ministério Público, ele tem capacidade jurídica para isso. O que vai acontecer é que o Ministério Público será chamado ao processo para fiscalizar, para acompanhar o processo, a fim de que os direitos daquele índio, daquela comunidade, daquela organização indígena sejam respeitados. Mas vejam, tá? Ele vai intervir em todos os atos do processo, mas não vai representar a comunidade indígena. Ela tem capacidade jurídica para isso. Ok? Ficou bem claro? Encerramos a nossa aula. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos.